No mundo da política, um dos grandes assuntos do dia foi o discurso do presidente Lula, que foi o primeiro chefe de Estado a falar na sessão da Assembleia Geral da ONU hoje, que aconteceu lá em Nova York, nos Estados Unidos. Vários presidentes, lideranças aí estão reunidas por lá para participar do evento, e o Brasil é, por tradição, o primeiro a se pronunciar, a tomar a palavra nessa cerimônia. Não foi por conta da presença do presidente Lula, isso já acontece há algumas edições. O presidente Lula, no seu discurso, abordou os conflitos no Oriente Médio, também na Ucrânia, criticando o crescente gasto com ativos militares mundialmente. O presidente também pontuou que esses recursos poderiam ser utilizados para o combate à fome e à mudança climática, e que o uso da força sem o amparo do direito internacional está se tornando regra. Vamos acompanhar então um trecho da fala do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Seu alcance limitado também é a expressão do paradoxo do nosso tempo. Andamos em círculos entre compromissos possíveis que levam a resultados insuficientes. Nem mesmo com a tragédia da Covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemias na Organização Mundial da Saúde. Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional. Vivemos momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Esses recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. O uso da força, sem amparo no direito internacional, está se tornando a regra. Presenciamos 2 conflitos simultâneos com potencial de se tornarem confrontos generalizados. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. O Brasil condenou de maneira firme a invasão do território ucraniano. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. O recurso a armamento cada vez mais destrutivos traz à memória os tempos mais sombrios do confronto estéril da Guerra Fria. Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Esta é a mensagem do entendimento de 6 pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo. Conflitos esquecidos no Sudão e no Iêmen impõem sofrimento atroz a quase 30 milhões de pessoas. Este ano, o número dos que necessitam de ajuda humanitária no mundo chegará a 300 milhões de pessoas. Em tempos de crescente polarização, expressões como desglobalização se tornaram corriqueiras. Mas é impossível desplanetizar nossa vida em comum. Estamos condenados à interdependência da mudança climática. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global.
2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, seca e inundações na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de morte e de destruição. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar os desafios da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Vale ressaltar aí que o presidente Lula está lendo, né, esse discurso que ele fez na Assembleia Geral da ONU e que ele foi o primeiro a discursar por conta de uma tradição que acontece já nesse evento. O segundo, inclusive, a discursar geralmente é o presidente dos Estados Unidos, foi Joe Biden, que realizou também o seu último discurso como presidente, né, ele que vai deixar aí, porque a gente tem eleição acontecendo neste ano em novembro, logo mais, né, lá nos Estados Unidos, e ele não é candidato. E o Lula falou bastante, né, das crises humanitárias aí na história, demonstrando toda sensibilidade, que vale a gente ressaltar, uma sensibilidade bastante seletiva, né? Ele que fala em democracia relativa tem a sensibilidade seletiva também, porque quando muitas dessas guerras começaram aqui no nosso país, no mundo, né? Principalmente lá no Oriente Médio, e quando ataques terroristas aconteceram aqui no nosso país, a gente não viu nenhum tipo de condenação a grupo terrorista, a várias atrocidades que aconteceram. Ele falou sobre várias crises humanitárias ali, mas ignorou completamente a situação da Venezuela, que está aqui do nosso lado, né? Que vale a gente lembrar, teve eleições presidenciais que são contestadas aí pelo mundo inteiro, pelas principais nações do mundo, e o próprio presidente Lula, que é amigo de Nicolás Maduro, que foi proclamado vencedor depois, né, daquela farsa que a gente viu acontecer nas eleições, também não se pronuncia sobre esse assunto, mesmo depois que o outro candidato à presidência teve que deixar o país e buscar exílio, né, lá na Europa, lá na Espanha. Nesse momento, sobre isso, ele também não fala, não se pronuncia. Falou sobre as crises climáticas também. A gente vem vivendo aqui no nosso país, né, uma dificuldade bastante grande com as queimadas, onde ele também insiste, né, em não trazer nenhum tipo de responsabilidade para a sua gestão, para o seu governo, que claramente, independente, né, de termos a maior parte aí dessas queimadas acontecendo de maneira criminosa ou não, eles não têm conseguido lidar com tudo isso que vem acontecendo aqui no nosso país. Bom, em outro trecho do seu discurso, o presidente Lula também diz que indivíduos, corporações ou plataformas não estão acima da lei. Na fala, o presidente não citou diretamente a situação do X aqui no Brasil, que está suspenso depois de descumprir decisões judiciais por parte do Supremo Tribunal Federal, mas reclamou da dificuldade de regulamentação das Big Techs. No mundo globalizado, não faz sentido recorrer a falsos patriotas e isolacionistas. Tampouco a esperança no recurso a experiências ultraliberais que apenas agravam as dificuldades de um continente depauperado. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. O Estado que estamos construindo é sensível às necessidades dos mais vulneráveis, sem abdicar de fundamentos macroeconômicos sadios. A falsa oposição entre o Estado e mercado foi abandonada pelas nações desenvolvidas, que voltaram a praticar políticas industriais ativas e forte regulação da economia doméstica. Na área de negligência da inteligência artificial, vivenciamos a consolidação de assimetrias que levam a um verdadeiro oligopólio do saber. Avançam a concentração sem precedentes na mão de pequeno número de pessoas e de empresas sediadas em um número ainda menor de países. Interessa-nos uma inteligência artificial emancipadora,
que também tenha a cara do sul global e que fortaleça a diversidade cultural, que respeite os direitos humanos, proteja dados pessoais e promova a integridade da informação. E, sobretudo, que seja ferramenta para a paz, não para a guerra. Necessitamos de uma governança intergovernamental da inteligência artificial, em que todos os estados tenham assento. Senhor presidente, as condições para acesso a recursos financeiros seguem proibitivas para a maioria dos países de renda baixa e média. O fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em saúde, educação, reduzir as desigualdades e enfrentar a mudança do clima. Países da África tomam empréstimo a taxas até 8 vezes maiores que a Alemanha e 4 vezes maior do que os Estados Unidos. É um plano Marshall às avessas, em que os mais pobres financiam os mais ricos. Sem maior participação dos países em desenvolvimento na direção do FMI e do Banco Mundial, não haverá mudança efetiva. Enquanto os objetivos do desenvolvimento sustentável ficam para trás, as 150 maiores empresas do mundo obtiveram juntas um lucro de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. A fortuna dos 5 principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido na cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África e na Ásia, mas ele também persiste em partes da América Latina. Mulheres e meninas são as vítimas maiores de pessoas em situação de fome no mundo. Pandemias, conflitos armados, eventos climáticos de subsídios agrícolas dos países ricos ampliam o alcance deste flagelo. Mas a fome não é resultado apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimento mais do que suficiente para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Esse é o compromisso mais urgente do meu governo. Acabar com a fome no Brasil, como fizemos em 2014. Só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 mil pessoas da condição de insegurança alimentar severa. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançaremos no Rio de Janeiro, em novembro, nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. A Assembleia Geral da ONU é o principal órgão de formulação de políticas de organização mundial. O evento ocupa uma posição central como principal órgão deliberativo de formulação de políticas e representativo também das Nações Unidas. Além disso, desempenha um papel importante para o desenvolvimento da lei internacional.